Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Colossenses 1, verso 12, diz assim a palavra do Senhor: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Em outras traduções vai dizer: damos graças ao Pai que nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Em outras traduções vai dizer: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor certamente fará nessa manhã. O que eu te peço agora, Senhor, é que o Senhor agora seja o ministro do Evangelho neste lugar. Que o Senhor agora seja o ministro, Pai, da palavra no nosso meio. Que o Teu Espírito Santo agora trabalhe em cada coração. Que nós possamos acolher a Tua palavra como a boa terra. Que recebendo a semente da palavra, prospera com essa palavra, persiste com essa palavra, persevera com essa palavra, e então daremos frutos, e frutos para a glória do Teu nome. Senhor, que tudo que é humano, natural e terreno caia, desapareça, e que aquilo que é celestial, sobrenatural e divino se levante no nosso meio. Que assim como João declarou, importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Ti, Deus, e somente a Ti, juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando nós olhamos para a história de Jesus e os relacionamentos que Jesus foi tendo ao longo da sua vida natural, da sua vida humana, nós vamos perceber que ao longo desses 33 anos que Jesus viveu de maneira corpórea aqui na terra, ao longo desses 33 anos ele foi tendo relacionamentos variados, tanto na intensidade, quanto na duração, quanto também na profundidade da intimidade desses relacionamentos. Algumas pessoas andaram com Jesus durante praticamente toda a sua vida. Tiveram o privilégio de conhecê-lo quando ele ainda era um bebê, depois viram a sua adolescência, viram ele amadurecendo, viram o seu crescimento, perceberam a troca da vida jovem para a vida adulta, quando aos 30 anos de idade ele então se batizou, foi batizado por João Batista nas águas do Jordão.
Algumas pessoas foram além e continuaram vendo Jesus e se relacionando com Ele quando o seu ministério começou. Alguns nesse relacionamento com Ele não entenderam bem o que estava acontecendo a partir do seu batismo, porque uma revolução aconteceu na vida de Jesus a partir dos 30 anos, quando Ele inicia então o seu ministério. Outras pessoas tiveram um contato com Jesus mais reduzido. Foram pessoas que entraram na vida de Jesus depois dos seus 30 anos. Foram pessoas que o próprio Senhor Jesus escolheu para caminharem consigo. Foram pessoas que não conheceram a sua vida tenra, não conheceram a sua fase de criança, mas foram escolhidas para participar dos últimos 3 anos da sua história, aonde o seu ministério efetivamente foi startado. Outras pessoas participaram e tiveram uma relação com Jesus ainda mais diminuta. Foram pessoas que apenas cruzaram o seu caminho. Foram pessoas que não tiveram nem tempo de uma conversa. Pessoas que viram o Senhor, cruzaram a sua rota, tiveram com Ele um relacionamento visual, auditivo, ouviram, quem sabe, uma ministração, uma palavra, mas não tiveram mais do que isso, apenas um contato, um breve contato. Então, os relacionamentos de Jesus foram variados, na sua forma, na intensidade, na profundidade. E isso não é peculiar apenas a Jesus, isso não é uma especialidade, uma especificidade apenas de Jesus. Os relacionamentos que nós temos também são assim. Relacionamentos que, com algumas pessoas, dura quase a vida inteira. O nosso relacionamento com familiares, por exemplo, se algo anormal não acontecer, a vida, a relação de um filho com os seus pais, a tendência é que essa relação dure a vida inteira, porque é natural que os pais partam para a glória antes dos seus filhos. Para outras pessoas, o relacionamento ele é ainda mais profundo no que tange à intimidade. O relacionamento de um esposo com a sua esposa, por exemplo, é um relacionamento tão íntimo que a palavra de Deus diz que o homem e uma mulher, quando se unem, eles se tornam uma só carne. Um relacionamento que também vai até, como diz a palavra, até que a morte, os separe, até que a chamada do Senhor para a glória aconteça. Outros relacionamentos na nossa vida também são fugazes. São relacionamentos com pessoas que apenas cruzam o nosso caminho. Gente que estudou conosco em uma classe durante um período da vida e depois se mudou, foi para outro lugar e nós não tivemos mais contato. Outros relacionamentos são ainda menores. Pessoas que nós convivemos em um transporte público, por exemplo. Entramos naquele ônibus onde todos estão indo para o mesmo destino, ou pelo menos indo para o mesmo trajeto, e ali nós nos relacionamos com pessoas, sentamos ao lado delas, talvez cumprimentemos, vamos dar aí um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, mas o relacionamento, quando essa pessoa descer do ônibus, ou quando nós sairmos daquele ambiente, talvez esse processo nunca mais se repetirá, esse encontro, esse contato, essa relação talvez nunca mais acontecerá. Então existem muitas similaridades nos nossos relacionamentos com aqueles que Jesus também teve. Mas a grande diferença no que tange o Senhor Jesus é que cada encontro com Jesus tinha uma grande diferença dos nossos encontros. Todos aqueles que se relacionavam com Jesus, ou a maioria absoluta deles, todos esses relacionamentos, depois que esse encontro acontecia, algo poderoso também era deflagrado. Diferente do relacionamento humano,
Todo mundo, ou a grande maioria, que cruzava o caminho de Jesus e que teve uma relação com Ele, seja ela de um momento, de um instante, ou seja ela de maneira vasta, de maneira extensa, todas essas pessoas recebiam uma graça da parte de Jesus, e algo poderoso era deflagrado na vida dessas pessoas. E aqui reside uma grande diferença entre os nossos relacionamentos e os relacionamentos de Jesus. Quando nós vamos dar algo a alguém, nós fazemos isso usando uma regra subjetiva, uma fórmula que talvez você nunca tenha pensado nela como uma fórmula, como elementos que somados vão resultar em uma experiência, vão resultar em um procedimento. Mas mesmo que você não tenha pensado nisso como uma fórmula, certamente em algum momento da vida você já a utilizou para responder, para se relacionar com as pessoas que cruzaram o seu caminho e que em algum momento te solicitaram alguma coisa. E qual é essa regra? É que nos relacionamentos humanos, naturais que nós temos, quando alguém vai solicitar algo de nós, quando alguém vai pedir algo para nós, uma regra, uma fórmula é estabelecida de maneira meio que inconsciente. E qual é? É assim: quando alguém pede algo simples para nós, uma baixa intimidade, um baixo nível de conhecimento daquela pessoa, um relacionamento simples com aquela pessoa, é o suficiente para que nós possamos responder àquela demanda, é o suficiente para que nós possamos dar uma resposta positiva para aquele relacionamento. Agora, se aquilo que a pessoa estiver pedindo, solicitando, for algo mais complexo, for algo mais difícil de solucionar, for algo de maior valor, for algo de um cunho mais emocional, mais importante, então o nível daquela relação também precisa ser mais elevado. Basicamente a regra é assim, a fórmula é intimidade mais conhecimento é igual a uma resposta positiva para os pedidos que nos fazem. De maneira prática, gente, é assim: alguém chega na sua casa e pede um copo de água, e você nunca viu essa pessoa, o nível de relacionamento, de intimidade que você tem com ela é baixo, é quase nulo, você está vendo ela pela primeira vez, mas o que ela está te pedindo é quase que insignificante, é um copo de água. Então, se você tiver um coração batendo dentro dessa caixa torácica, se você tiver algum tipo de empatia por pessoas, é muito possível que você dê um copo de água, porque apesar dessa pessoa ser um estranho, o pedido que ela está fazendo é extremamente simples. Então, para responder positivamente a um pedido simples, pouca intimidade basta. Agora, se essa mesma pessoa que te pedir um copo d'água, te pedir o seu carro emprestado, ou pedir para morar com você, é a mesma pessoa que pediu o copo de água, e o copo d'água você deu, mas se ela te pedir o seu carro, ou se ela te pedir para morar com você, a probabilidade de você dar uma resposta positiva diminui, e se você tiver juízo, vai diminuir bastante. E por que isso? Porque para coisas complexas, nós precisamos de um nível de intimidade maior. Para coisas mais difíceis, grandiosas, volumosas, para Deus fazer algo, para nós respondermos, melhor dizendo, a essa pessoa, nós vamos avaliar pelo grau de conhecimento que nós temos dela. As crianças, elas, de maneira intuitiva, descobrem cedo essa regra.
Não sei você, mas na infância geralmente você tem amiguinhos que ganham brinquedos novos. E criança gosta de compartilhar, criança gosta de dividir. E eu me lembro que essa era uma cena rotineira na nossa infância. Alguém ganhava uma bicicleta, por exemplo. E a pessoa saía de casa todo feliz com a bicicleta e todo mundo olhando. Que linda e tal. E de repente, quando ele parava, vinha o pedido, né? Bom, deixa eu dar uma voltinha. E geralmente os pais também davam uma recomendação para quem ganhava bicicleta nova. Os pais diziam: olha, tu cuida. Quando eram pais assim mais zelosos, para não dizer muquiranas, eles diziam: tu não empresta isso para ninguém. E aí as crianças, elas descobrem essa regra e aplicam essa regra de maneira intuitiva. O que a gente fazia para andar na bicicleta? Apelávamos para a intimidade, dizendo: é só uma voltinha, e mais, eu sou teu amigo. E se o grau de intimidade era ainda maior, o que dizíamos? Eu sou o teu melhor amigo. E aquilo constrangia a pessoa de tal forma que talvez você foi o amigo da bicicleta que foi constrangido. E você se lembra que você se sentia muito mal em não responder positivamente àquele pedido. O que é isso? É de maneira intuitiva a aplicação dessa regra. Quanto maior o nível de intimidade, quanto mais profundo é o relacionamento, maiores são as coisas que você vai extrair dessa relação. A diferença entre as relações de Jesus e as nossas estão basicamente concentradas nesse ponto. E graças a Deus por isso. Porque com Jesus, o que libera o poder dele sobre alguém, o que faz com que algo poderoso aconteça da parte de Jesus sobre a vida de alguém, não é a intimidade prévia que ela tem com Jesus. A intimidade com o Senhor vai abrir muitas portas. A intimidade com o Senhor vai liberar coisas grandiosas. Tem coisas que Deus vai fazer apenas com os íntimos, e isso é verdade. Agora, a intimidade ou a falta dela no relacionamento primário com Jesus não bloqueia, não trava um poder sobrenatural de ser liberado sobre a vida daqueles que estão vendo Jesus ou se relacionando com Ele pela primeira vez. Diferente de nós que precisamos ter intimidade para dar algo de valor para as pessoas, Jesus não é assim. Jesus fez coisas poderosas na vida de gente que Ele viu uma vez só. Lembramos do ladrão da cruz, que teve uma vida inteira de transgressões, que teve uma vida inteira errada, que não tinha um passado ilibado, que não tinha uma vida pautada na isonomia das suas atitudes, não, era alguém confessamente perdido. Esse homem teve uma vida inteira fora dos padrões sociais, ao ponto de ser preso e condenado à morte, e morte de cruz. E no dia da sua condenação, no dia da sua morte, no dia em que ele está pagando a pena, no dia em que ele está recebendo o juízo por suas más condutas, no dia que ele está cravado na cruz do Calvário, ali vai ser o seu primeiro encontro com Jesus. Ele não teve uma conversa anterior, ele não teve um tempo de ministração com o Senhor, não, ele não tinha intimidade nenhuma com Jesus. Mas na cruz do Calvário, quando ele olha para Jesus, quando ele reconhece o Senhor, quando ele se relaciona com Cristo, naquele primeiro encontro ele recebe de Jesus algo poderoso que mudou a sua vida para sempre. Então Jesus não se baseou no nível de intimidade para dar algo poderoso àquele homem, àquele ladrão, àquele pecador. Jesus olhou para ele, e quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no reino do teu Pai. Quando ele olha para Jesus, e ali ele libera uma palavra sobre Jesus, reconhecendo Jesus como uma autoridade, apesar da sua vida
pregressa ser ruim, apesar da sua vida de pecado, apesar de uma estrada completamente tortuosa que foi a sua trajetória até aquele momento, quando ele se relaciona com Jesus, ainda que não tenha intimidade nenhuma, ao reconhecer que Jesus era o Senhor, naquele momento algo poderoso da parte de Jesus foi liberado sobre ele. E o que foi? Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus mudou o destino daquele homem em um contato. Aquele homem, se morresse daquela maneira, estaria sem a salvação, e iria para um lugar raso, para um lugar baixo, para um lugar de tormento, que é o que diz a palavra. Mas um encontro de um desconhecido com o Senhor liberou da parte de Jesus tanto poder, que o destino eterno daquele homem foi transformado em um simples encontro. E mais, Jesus deu para ele a data de quando ele estaria de novo com o Senhor. Ele recebeu de Jesus uma palavra que a maioria de nós não receberá, que é o dia em que nós partiremos, que é o tempo do nosso reencontro com o Senhor. Para esse homem, Jesus não apenas disse: eu estou mudando o teu caminho, eu estou te dando a salvação, mas Jesus estava dando para ele também o tempo em que as coisas iriam acontecer. E muita gente hoje vive perdida no tempo, ansioso, ansiosa, pensando: eu acho que não vai acontecer, eu acho que o tempo já passou, eu creio que as oportunidades já não condizem mais com a idade que eu tenho, e vivem uma vida achando que o seu destino não será mais de elevação. E Jesus, em um contato, não apenas mudou o destino daquele homem, mas deu para ele o controle do tempo. E eu quero declarar sobre a minha e a sua vida, que um contato de Jesus nessa manhã vai mudar o nosso destino. Que um simples contato, ainda que a intimidade não seja alta, ainda que a intimidade não seja relevante, ainda que a vida pregressa seja toda torta, ainda que estejamos em vale de sombra ou de morte, não importa, um contato com o Senhor é o suficiente para dele extrairmos autoridade, graça e poder. E graças a Deus por isso, gente. Porque se não fosse assim, aonde estaríamos nós? Se a salvação viesse por intimidade, aonde estaríamos nós? Se o milagre que precisássemos viesse somente por nível de relacionamento, nós e muitos que hoje estão buscando uma resposta em Deus, não teriam uma opção, não teriam uma resposta positiva. Mas com Jesus a diferença reside aqui, é que com Jesus você não precisa de uma intimidade prévia, e com Jesus você não precisa de um relacionamento extenso, você não precisa de muito tempo de relacionamento para receber dele algo poderoso. Um relacionamento duradouro é importante, sim. Foi o próprio Jesus quem disse: aquele que perseverar até o fim, ou seja, aquele que passar tempo comigo. Qual? Todo o tempo. Uma vez que me conheceu, a relação comigo precisa ser duradoura, a relação comigo precisa ser de tempo, precisa ser extensa. Então ele disse: aquele que perseverar, que passar tempo comigo, esse será salvo. Então o tempo da relação com o Senhor também é extremamente relevante. Jesus, quando estava no Getsêmani, ele juntou os seus discípulos e disse: olha, fiquem aqui, jejuem e orem e vigiem. Ele disse: para que vocês não entrem em tentação. E ele foi vigiar, ele foi orar, e quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. E qual foi a palavra que ele disse aos discípulos? Nenhuma hora vocês puderam orar comigo. Ele estava dizendo: o tempo em que vocês resistiram nessa relação, nessa missão que eu dei, foi extremamente baixo, como quem estivesse dizendo: a duração do que vocês estão fazendo também importa para mim. Mas isso tudo é relevante para quem já tem um relacionamento com Ele. E isso não impede que pessoas que chegaram agora, que pessoas que estão voltando agora, que pessoas que estão se encaminhando agora para um contato com o Senhor, recebam dele algo poderoso que muito tempo de contato não dariam. Então Jesus, na sua relação, ele é diferente de nós exatamente nesse ponto. O ponto é que um contato com Jesus pode mudar a história.
Agora, como é que esse contato com Jesus se estabelece para nós, nesse tempo? Como é que eu me relaciono nesses dias com Jesus? Porque enquanto ele estava aqui em forma corpórea, as pessoas podiam bater na sua casa, como faziam. Os próprios discípulos, quando caminhavam com João Batista e viram Jesus, e ouviram de João ele dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando eles viram isso, eles deixaram João e foram atrás de Jesus, e perguntaram para Jesus: aonde tu moras? Que significa dizer, quando nós estivermos com um problema, onde nós podemos te achar? Significa dizer, quando nós quisermos ter um tempo de intimidade contigo, aonde é o lugar físico que nós podemos te encontrar? Então, no tempo em que Jesus caminhou nessa terra de maneira física, havia uma facilidade de encontrá-lo de maneira natural. Mas para nós a forma de encontrar Jesus mudou. Para nós a maneira de se relacionar com o Senhor também mudou. Então, se um contato com Jesus pode mudar a nossa vida, o segredo está em encontrar esse contato. O segredo está em abrir a porta aonde nós vamos entrar no ambiente aonde Jesus está. Então, se com Jesus não é a intimidade que libera o poder no início, apenas, se com Jesus não é a duração do relacionamento que deflagra o poder, isso é importante na caminhada, mas no primeiro momento não é isso que libera o poder. Então, como é que esse poder, como é que essa graça, como é que as respostas, as mudanças para mim e para a sua vida virão da parte de Jesus? O que para Jesus então é relevante, que libera o poder? Se para os homens é intimidade, se para os homens é relacionamento profundo, e para Jesus não, então o que é que libera esse poder? A palavra de Deus vai dizer que o justo viverá pela fé. Em Hebreus 11, o texto vai dar uma explicação pedagógica sobre o que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e a fé é a prova daquilo que não se vê. Então esse texto está dizendo que a fé, a crença, é você esperar que algo que você deseja aconteça. É a primeira parte do verso. A segunda parte vai dizer que existe uma prova de que aquilo que você espera vai acontecer. E qual é essa prova? A prova daquilo que você espera que aconteça é a fé. Algumas pessoas não entendem que essa fé não é a fé em si. E muitos cristãos estão vivendo hoje seduzidos pelo método do você pode, pelo método que te leva à autoconfiança, pelo método que te leva a um lugar onde você é o seu próprio sustento e salvador. E algumas pessoas transformam a fé em pensamento positivo. É mais ou menos assim: você está precisando de uma porta de emprego, e você vai ter uma entrevista, e você vai entregar um currículo, e você precisa que a porta se abra. Então você fica pensando: olha, vai dar certo, olha, vai dar certo, olha, vai dar certo, vai dar certo. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Pastor, pensamento positivo ajuda? Ajuda a deixar você animado, mas não é o pensamento positivo que abre a porta. Quem abre a porta é Jesus. Ele tem a chave de Davi, e ele abre porta, e porta que ele abre ninguém fecha, e porta que ele fecha ninguém abre. Então a fé não é em você, a fé genuína é fé, é crença em Jesus. Aqui está a grande diferença, que pode dar um salto qualitativo na minha e na sua vida espiritual. Jesus, quando libera algo sobre alguém, ele não vê a intimidade pregressa, ele não vê o nível de relacionamento anterior. O que ele vê? Ele vê a fé.
Ele vê a crença que essa pessoa tem nele. O ladrão da cruz não teve tempo para se relacionar, mas quando ele viu Jesus, ele colocou a sua fé de salvação em Jesus, e por isso recebeu de Jesus a palavra: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, vida por fé não é vida de pensamento positivo. Vida por fé não é colocar fé na nossa habilidade. Porque às vezes a gente também deposita a nossa fé na nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade de realização. A gente coloca a fé no nosso currículo. O meu currículo é bom, eu fiz uma boa pontuação, eu estou dentro, eu passei. E nós nos esquecemos que essa habilidade e esse dom não vieram de nós. Esse dom, toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, vindo do Pai das luzes, vindo de Deus, vindo de Jesus. Então até o dom que temos veio dele. Então a nossa fé não deve ser no dom, a nossa fé deve ser naquele que deu o dom. Isso, gente, parece extremamente simples, mas é o que vai fazer a diferença para nós começarmos a receber coisas grandes e novas da parte do Senhor em cada encontro com Ele. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e a fé em Jesus é o que? É a prova. É a prova daquilo que nós não vemos, diz a palavra. Jesus, Ele é a prova daquilo que nós esperamos que aconteça. A fé em Jesus é a prova daquilo que não se vê. Então, quando você deposita a fé em Jesus, Jesus se transforma na prova daquilo que você ainda não vê, mas que você crê e precisa que aconteça. Por que Jesus é a prova? O texto que nós lemos vai comprovar. O texto de Colossenses 1,12 vai dizer que todas as coisas foram feitas por Jesus, as visíveis e as invisíveis. A fé é a prova daquilo que não se vê, ou seja, a fé é a prova do que é invisível. Quem é que criou o invisível? Jesus. Então, quando você vê Jesus, você tem a prova do que o invisível que você precisa vai acontecer. É assim, deu um problema na parte elétrica da sua casa, e você não entende nada de eletricidade, mas você precisa que a luz volte, que a energia volte para casa. E aí você liga para um eletricista, e você liga para o eletricista porque você confia no conhecimento do eletricista, até porque você não tem aquele conhecimento. Ele vai resolver um problema que você não tem como resolver. E aí você liga para o eletricista e espera ele chegar. E até o eletricista chegar, você fica ali vendido, ansioso, preocupado. Meu Deus, será que vai dar? Como é que vai ser? Quando o eletricista chega, o eletricista, ele é a prova de que a luz vai ser consertada. Ele ainda não consertou a luz, mas o fato dele chegar te traz tranquilidade. Por quê? Porque você sabe que a solução do seu problema chegou. Você coloca a esperança nele, naquilo que ele sabe fazer, e ele é a prova de que o invisível, que é consertar a luz, vai acontecer. A luz ainda não está consertada, mas a prova já chegou. É como você está andando em uma estrada e o seu carro quebrar. E aí então você está ali naquele lugar e não tem o que fazer. O que você faz? Liga para o mecânico. E você fica ali e abre o capô e fica olhando. Se você é metido assim a descobrir coisas, você fica botando a mão em coisa que não deve. Mexe nos fios para ver se dá uma força. Se você é crente, faz uma oração: Senhor, conserte esse negócio. E aí por fim você descobre: bom, as minhas habilidades não são suficientes para resolver esse problema. E aí, se você tem seguro, liga para o seguro vai mandar uma plataforma. Mas vamos imaginar que você ligou para o mecânico, que é seu amigo de confiança, e você não está muito longe, você está perto da casa desse amigo. O carro está quebrado, e aí você ligou, e a ligação é a oração, você ligou para ele, e aí ele disse: eu vou. E você fica sentado naquela estrada assim vazia, esperando ele vir.
O carro está quebrado, você precisa que o carro seja consertado, mas você ainda não tem a habilidade e as condições de consertar. Mas quando o mecânico chega, o mecânico é a prova, a evidência de que o carro será consertado. O carro ainda não está consertado, mas porque a prova chegou, você se alegra. É como gente que vai ao médico, está doente, está mal. Quando ele chega no consultório, ele já dá uma melhoradinha. Ele estava morrendo, mas o fato de chegar ali para ser consultado, ele já melhora, já dá uma animada. Ah, meu Deus, não vou morrer. E o que é isso? Ele está num ambiente onde a prova do invisível para ele já está ali. Jesus é a nossa prova. Quando você vê Jesus, você não está vendo a solução do problema feito, mas você está vendo a prova cabal, inequívoca, de que aquilo que Jesus pode fazer no impossível vai acontecer, porque a prova chegou. Então hoje talvez tenham coisas no sobrenatural que você precise, a restauração do seu casamento, a vida com Deus que talvez um dia você teve, uma porta que deve se abrir, uma doença para ser curada, um diagnóstico médico contrário, não sei, é algo que é invisível para você. Você não pode olhar para isso como uma solução, porque a solução ainda não chegou, mas você pode olhar pela fé para Jesus. Jesus é a prova que o invisível vai acontecer. Se você entender isso, a sua fé será elevada a níveis de receber coisas poderosas da parte de Deus em todo o tempo. Você não vai mais ficar olhando para a solução do problema, você vai olhar para Jesus. Jesus é a prova de que a solução do invisível virá para o mundo visível. Você não vai mais ficar olhando para a sua carteira vazia, você vai olhar para Jesus, que é o Jeová Jirê, o dono do ouro e o dono da prata. Você não vai mais ficar olhando para as dores do corpo, você vai olhar para Jesus, que é o Deus que pode tirar as dores do corpo. Ele é a prova de que o invisível vai acontecer. Então todas as vezes que você conseguir enxergar Jesus, você está tendo uma prova de que aquilo que é invisível vai se materializar, vai acontecer. Então quando você vê a prova, você se alegra. A resolução do problema ainda não foi feita, mas você tem a prova que vai acontecer, e por isso você já vive como se tivesse sido feito. Essa é a vida de quem vive por fé. O problema ainda existe, mas eu tenho a prova de que esse problema vai passar. A palavra do Senhor, gente que viveu muito intimamente com Jesus, declarou: essa leve e momentânea tribulação que nós estamos passando não pode se comparar com o peso de glória que em nós será manifestado. A tribulação é física, é natural, é problema, é dívida, é desgaste, é um caos. A tribulação é essa coisa do momento. Mas Paulo vai dizer, essa tribulação física não pode se comparar com o peso de glória. O que é peso de glória? É algo invisível. É uma graça sobrenatural, é um poder do Senhor que vem e nos enche, é algo invisível, e Ele está dizendo, esse problema visível não pode se comparar com aquilo que invisível vai acontecer na nossa vida. E esse invisível vem de quem? Vem de caminhar com Jesus. Jesus é a prova que aquilo que você precisa vai acontecer. Dito isso, uma outra pergunta surge: por que então eu olho para Jesus? Porque algumas pessoas estão vendo Jesus, mas não conseguem receber de Jesus o invisível? Porque algumas pessoas estão se relacionando com o Senhor, mas não conseguem receber de Jesus aquilo que Ele deseja dar? Lembra que nós falamos que o que libera o poder não é a intimidade prévia e nem a duração do relacionamento? O que libera o poder é a fé. E a fé é o que? É você enxergar Jesus, é depositar nele a sua esperança, é ver em Jesus a solução para o problema. Algumas pessoas estão vendo Jesus, mas o problema permanece. Algumas pessoas estão olhando para Jesus, estão no ambiente que Ele está, todavia não conseguem ter uma visão clara, total de quem Jesus é, por conta do ângulo da sua visão.
É gente que está vendo o Senhor, mas está vendo Ele pela metade. É gente que está vendo o Senhor, mas está vendo Ele apenas por um viés. É gente que está vendo o Senhor, mas está vendo Ele debaixo de um prisma, ao qual ele só consegue enxergar um potencial de Jesus e não a totalidade. E isso, gente, é o que pode travar o mover de Jesus na minha e na sua vida. Jesus continua sempre tendo poder, sempre tendo autoridade. Ele é Deus, Ele não muda, Ele é fiel. Mas a fé que nós vamos depositar nele depende de como nós estamos vendo Jesus. Se eu ver Ele na totalidade, eu creio que tudo que é invisível pode vir. Se eu ver Ele pela metade, parte do que eu creio cai por terra. E a fé que eu deposito nele não é uma fé que me traz à tona aquilo que Ele deseja fazer por mim, porque o que Ele quer fazer é através da fé. Então é assim, algumas pessoas estão se relacionando com o Senhor, estão vivendo com Jesus, estão servindo até o Senhor, mas o ângulo pelo qual elas estão vendo o Senhor é um ângulo que lhes dá uma visão limitada do que Jesus pode realizar. Algumas pessoas estão vendo Jesus por um ângulo distante. O ângulo pelo qual você vê Jesus tem a ver com o lugar aonde você está. Algumas pessoas reconhecem o Senhor, sabem que Ele é Deus, mas estão distantes. E esse ângulo distante causa problemas. Para quem? Para Jesus? Não, Ele é Deus. Mas causa problema para a nossa fé, para que nós possamos reconhecer que Ele tem autoridade em todas as áreas. Então a distância é um grande problema no ângulo pelo qual nós vemos o Senhor Jesus. A Bíblia conta a história do dia em que Jesus multiplicou pães e peixes. Milhares de pessoas se alimentaram. Aqueles discípulos estavam do lado de Jesus e receberam deles os pães e os peixes e repartiram com as multidões. Milhares de pessoas comeram, eles estavam do lado de Jesus, eles tinham um ângulo de visão bem próximo do Senhor. E eles viram o Senhor multiplicando, eles viram o Senhor alimentando uma multidão. Enquanto o Senhor estava alimentando aquela multidão, eles estavam ali se servindo. Quando o trabalho acaba, quando as pessoas são alimentadas, Jesus vai então dar uma ordem aos discípulos: entrem no barco e passem para o outro lado. E ele fica ali despedindo as multidões. Quando as multidões vão embora, ele sobe ao monte para orar. Os discípulos estão no mar, obedecendo uma instrução do Senhor, e Jesus está no alto da montanha. A noite começa, a noite entra, e na quarta vigília da noite, no lugar, no momento de maior densas trevas da noite, Jesus decide ir ao encontro dos discípulos. Só que agora os discípulos estão em uma situação difícil. Os discípulos estão no meio de uma tempestade, diz a palavra. O vento era contrário e os discípulos estavam lá fatigados de tanto remar. Eles estavam no meio desse caos. As ondas eram grandes e o Senhor Jesus vem andando sobre as águas. O Jesus que eles viram alimentar de perto, que gerou neles essa confiança de que Jesus pode multiplicar pães e peixes por causa do ângulo que eles viram o Senhor. Agora esse Jesus está vindo em encontro a uns discípulos que vão ver Jesus por um outro ângulo. E qual é? É o ângulo de quem está dentro de um barco, no meio de uma tempestade, no escuro e vendo Jesus chegar. O ângulo agora mudou. E nesse ângulo, quando eles veem o Senhor à distância, o que eles disseram? É um fantasma. Perceba que a distância entre Jesus e os discípulos fez eles olharem Jesus em um ângulo no qual eles tiveram medo do que não deveria ter. Assim é na nossa vida quando nós estamos vendo Jesus de longe. Nós começamos a ter medo de coisas que não precisávamos ter. Aquela tempestade seria apaziguada. Aquele que estava chegando não era um fantasma, era Jesus se aproximando para mudar o ângulo de visão deles, porque de longe eles estavam com medo. Gente que vê Jesus de longe é gente que sente muito medo.
É medo da demissão, é medo da mudança, é medo da traição, é medo de não dar certo, é medo, medo e medo. E Jesus está dizendo, se você está me vendo, mas está me vendo distantemente, é natural que esse medo se abata. E como é que você muda isso? Quando você se aproxima de Jesus e muda o ângulo pelo qual você está vendo. Se você está vendo Jesus por um ângulo distante, é natural que o medo se abata. O texto diz que todos no barco tiveram medo. Jesus está longe, e eles confundem Jesus com o mal. Quando a gente vê Jesus por um ângulo distante, Ele está fazendo coisas na nossa vida, e muitas vezes a gente até acha que é o inimigo trabalhando. É gente que Ele está deixando ficar de fora do projeto, e a gente acha que é o inimigo. São mudanças que Ele promove de um lado para o outro, e nós achamos que é o inimigo trabalhando, e não é. Se nós somos de Deus, a palavra dele diz, quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Contra Jacó e contra Israel, que são filhos de Deus, não vale encantamento. Contra nós, gente, nem olho gordo, nem praga pega. Contra nós o que vale é a palavra de Deus, mas para isso não pode ser um ângulo longo, tem que ser de perto. E de longe eles dizem, é um fantasma, confundem o mover da bondade do Senhor com o mal. Deixa eu te dizer, todas as coisas vão cooperar para o teu bem, em nome de Jesus. Até o que hoje você olha e diz está dando errado, até essa demissão que você diz, meu Deus, por quê? Até essa vida financeira que hoje está em frangalho, tudo isso, se você se aproximar do Senhor, você vai ver o ângulo, vai mudar, e você vai ver que tudo cooperou para o teu bem, porque Jesus é aquele que realiza o impossível. De longe eles tiveram medo. E qual é um outro grande problema de ver Jesus por um ângulo longínquo? É que quanto mais longe você vê Jesus, mais coisas podem se interpor entre você e Ele. Mais coisas podem ficar entre você e a sua relação com Jesus. Os discípulos de longe, eles tinham a borda do barco para vencer. Eles tinham o mar revolto para chegar até Jesus, e eles tinham o medo, porque de longe achavam que era um fantasma. Olha quantas coisas estavam entre eles e Jesus. E para nós talvez a borda do barco seja uma dificuldade de dar um novo passo. A borda do barco seja uma zona limitante aqui na mente que fica dizendo você não pode, esse é o teu limite, você já fez tudo o que podia. Enquanto Jesus está de longe, essas coisas vêm na nossa mente, porque coisas vão se interpondo entre nós e Jesus. Agora a bondade de Deus é que Jesus, quando percebe que nós não temos condições de mudar o ângulo, Ele se move para mudar o ângulo do qual nós estamos vendo. Quando Ele vê que o medo se transformou em uma síndrome, é Ele que vem. Quando Ele percebe que o barco vai afundar e você não tem mais condições de se manter, é Ele que vem. Quando você e eu colocamos tantas coisas entre Ele e nós, tantas coisas que a gente já nem mais consegue enxergá-lo, é o trabalho, é os filhos, são os problemas, as demandas, a carreira, o ministério. Quando tudo isso está entre nós e Ele, é Ele que se move para mudar o ângulo da nossa visão. O texto diz que Jesus naquele dia brada com eles dizendo, sou eu, não temam. E quando Ele fala sou eu, não temam, aquele espírito de medo se acaba dentro do barco. E um deles consegue tirar a primeira barreira, que era a parede do barco que os separava da água. Um deles diz, eu preciso mudar o ângulo pelo qual eu estou vendo, e se é o Senhor, deixa eu chegar mais perto, Senhor. O que Pedro estava dizendo era, aqui dentro desse barco eu estou com medo. Mas se o ângulo da minha visão mudar e eu deixar de te ver de longe, eu creio que até sobre essas águas, debaixo da tua palavra, eu posso andar. Se nós nos aproximarmos, gente, até coisas que outrora nos afundavam, vão se transformar em uma plataforma sólida para nós nos aproximarmos da glória de Deus. Medos que outrora te assolavam, traumas que batiam na sua porta, por esse ângulo de visão distante, tudo isso brota. Mas se o ângulo de visão mudar e nós nos aproximarmos, te prepara, algo poderoso vai acontecer.
Jesus manda Pedro vir, e Pedro vem. E quando ele vem olhando para o Senhor, ele vem mudando o ângulo de visão, ele vem aproximando a visão, ele vem dando zoom em Jesus, ele vem olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ele vai se fortalecendo, e à medida que ele vai andando e mudando o ângulo de visão, e ficando cada vez mais perto de Jesus, ele vai andando, e aquilo que o afundava antes, agora está fazendo com que ele flutue. Aquela tempestade que dava medo, agora está levando ele para mais perto de Jesus. O ângulo de visão está mudando, ele está se aproximando, e ele agora vai flutuando sobre as águas. Mas a preocupação, o vento, as palavras contrárias do lado de fora, em volta dele, fazem com que ele mude o seu ângulo de visão. Ele tira os seus olhos de Jesus e olha para o vento, diz a palavra. Ele olha para o vento. Olhar para o vento é olhar para o invisível. Lembra que nós falamos que quando a gente olha para Jesus, Jesus é a prova que o invisível vai acontecer, mas o invisível que vem de Jesus é o que? É bom. Agora, quando nós olhamos para o invisível, sem ser por trás de Jesus, sem ser por Jesus, esse invisível dá medo. E Pedro, quando olha para o invisível sem Jesus, ele sente medo e afunda, diz a palavra. E agora ele vai ter um outro ângulo de visão. Ele está afundando no meio do seu medo. Ele está afundando no meio da sua limitação. Ele está afundando no meio das suas mazelas. E ele está afundando perto do seu Senhor. Ele está com tudo nas mãos. Ele já tem o ministério, ele já tem a família, ele já está ali, mas perto do Senhor, e ele está afundando. Não é porque o Senhor perdeu o poder, mas é porque ele mudou o foco, deixou de olhar para o Senhor e começou a olhar para o invisível sem o Senhor. Então ele afunda. E agora ele vai ter um outro ângulo de visão sobre Jesus. Primeiro ele vê Jesus de longe. Tempestade, nevoeiro, trevas entre ele e Jesus. Agora ele se aproxima e anda sobre as águas. Quando ele tira e muda o ângulo de visão, ele afunda. E agora ele vai pedir socorro para quem? Para Jesus. E quando ele está embaixo, agora o ângulo de visão é de baixo para cima. Quando ele olha de um lugar raso para Jesus que está em cima, quando ele olha, ele se enche de novo de esperança de que mesmo afundando a Jesus, ele pode pedir socorro. E ele diz: ai Senhor, me ajuda, porque eu estou perecendo. E nesse ângulo de baixo para cima, ele se transforma em alguém irresistível para o Senhor. Ele não olha o Senhor de igual para igual, ele não olha de cima para baixo, ele olha de baixo para cima, como quem diz: só tu, Senhor, podes me ajudar. E o Senhor disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E estendendo a mão, tira ele das águas. Quem sabe você se sinta assim em um lugar raso. Eu quero declarar sobre a tua vida que esse lugar raso vai te permitir ter um ângulo de visão poderoso de Jesus. Você vai ver Ele como teu Senhor, como a única opção, como o único que pode te tirar desse lugar, e esse ângulo vai declarar algo poderoso sobre você. Um coração quebrantado, sabe o que é quebrantado? É no pó. Sabe o que é quebrantado? É um lugar raso. Quebrantado é: eu não posso mais, Senhor. Eu não consigo mais, Senhor. Se o Senhor não fizer algo, eu não consigo mais. E nesse lugar de pó, você só tem um lugar para olhar, é para o alto. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que está com o braço estendido para me tirar desse lugar raso. Quem sabe você se afastou e agora se aproximando, se sente assim, naufragando, perto do Senhor, perto dos sonhos, perto da realização. Estava tão perto, mas você se sentiu afundando. Essa é a manhã em que Jesus está te estendendo a mão, porque esse ângulo é irresistível para Deus, quando você olha para Ele de baixo para cima. Certa vez uma mulher também entrou nesse ângulo de visão com o Senhor Jesus. Ela entra numa casa onde um banquete estava acontecendo, e o texto diz que ela vem por trás, e ela se ajoelha aos pés do Senhor, e ali ela começa a chorar.
ela começa a lavar os pés de Jesus, ela começa a beijar os pés do Senhor e a enxugar os pés do Senhor com os seus cabelos. O Senhor Jesus estava sentado à mesa e ela agora está aos seus pés. Essa mulher também alcança pelo seu temor, pelo seu desejo de demonstrar amor a Jesus, ela também alcança um ângulo perfeito. Ela vai para esse lugar embaixo, e quando ela olha para o Senhor, para enxergá-lo, ela precisa olhar para cima, porque toda boa dádiva, porque todo dom perfeito, porque tudo que virá para mim e para a sua vida, virá do alto, virá do Senhor. Ele é, nós não somos. Por isso a palavra diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, meu irmão, quem sabe você está vivendo um momento difícil, e esse momento difícil, esse momento raso, esse momento de preocupação, de estar naufragando, nada mais é do que uma grande oportunidade de você olhar Jesus por um ângulo que talvez você nunca olhou. O ângulo onde você considera Ele superior aos teus problemas, porque Ele estava sobre as águas que estavam afundando Pedro. Ele estava envolto ao problema, mas Jesus estava sobre o problema. E esse é o lugar que o nosso Senhor Jesus está. Hoje Ele está sentado no seu alto e sublime trono, de onde um dia Ele voltará. E no alto, esse será o nosso último ângulo de visão. Quando Ele vier, nós vamos ver Ele de baixo, daqui de baixo, olhando para cima. E um dia todo o olho verá, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você e eu podemos confessar isso hoje, que Ele é maior do que esse problema, que Ele é maior que esse trauma, que Ele é maior que esse abandono, que Ele é maior que essa dificuldade financeira. Olhar de baixo para cima e dizer, Tu és o meu Senhor, ajuda-me, Senhor. E no meio desse clamor, Jesus toma ele, e agora os dois vão andando, e vão andando para o barco. Aquele problema que outrora afundou Pedro, agora se transforma de novo em uma base sólida, em uma plataforma de pregação do Evangelho, de um testemunho poderoso, porque os outros discípulos viram, ele está afundando. E quem sabe o mundo está vendo nós em uma condição que talvez estejamos afundando em alguma área. Agora, uma vez que reconhecemos o Senhor de baixo para cima, Ele nos coloca de novo de pé. E aquela área que era a área de vergonha, agora andando com Jesus, se transforma numa área de testemunho. Áreas em que nós tropeçamos, nós vamos vencer com Jesus. O nosso ângulo de visão vai mudar. E aquilo que nos jogava para baixo, o Senhor vai nos impulsionar a uma vida de elevação para a glória do nome dEle. E quando eles voltam para o barco, olha que lindo que acontece. Mais uma vez o ângulo de visão de Pedro para Jesus muda. Primeiro era de longe, medo, trauma, escuridão. Agora é de perto, ousadia, indo, rompendo as barreiras. Tira os olhos do Senhor, perde a visão, perde o ângulo em que ele consegue acessar o Senhor e ele afunda. Ao afundar ele recupera um novo ângulo e de baixo para cima olha para o Senhor, e nessa humildade o Senhor o coloca de pé. E depois que o Senhor o coloca de pé, o Senhor não o abandona. A volta para o barco foi com outro ângulo, um ângulo novo. Não era mais o Jesus que ele ouvia falar, não era mais o Jesus de outras pessoas, não. Agora não era o Messias que um dia viria, agora ele está tendo um ângulo de visão de ver Jesus do seu lado. Os dois vão andando para o barco lado a lado. Os dois vão voltando para o lugar onde a segurança deveria habitar. Agora os dois vão voltando para o lugar onde a graça do Senhor iria se manifestar de novo. Um ângulo que eu creio que é o mais precioso para quem caminha a tempo com Jesus. É quando Jesus não vai muito na sua frente e você não sabe que direção tomar, porque Ele foi na frente e a gente ficou perdendo tempo. É um ângulo onde nós não vamos na frente de Jesus,
tomando decisões que Ele não pediu, indo para lugares que Ele não mandou. Não, é quando a gente anda com o Senhor lado a lado. É quando você olha para Jesus e Ele não é apenas um Deus distante, mas Ele é Emanuel. Ele é o Deus da segunda-feira de manhã. Ele é o Deus do domingo à noite. Ele é o Deus do hospital. Ele é o Deus da cova. Ele é o Deus do dia em que todos sumirem. Ele é contigo. Olhar Jesus lado a lado e dizer: eu te conheço como um amigo. Eu reconheço a tua presença na minha vida como alguém que não me deixa. Hoje, olhar Jesus de lado é dizer: eu não estou só. Que essa seja a manhã de você conseguir olhar Jesus de lado por esse ângulo, no qual Ele diz: ei, toma minha mão, eu estou contigo. A sua palavra diz: eu estarei convosco, eu estarei do teu lado, eu serei a tua companhia todos os dias, até a consumação dos séculos, até que tudo se acabe, até que Ele volte e nos leve para casa. Até esse dia, irmãos, você pode olhar para o lado e dizer: Ele está aqui. Você pode sentar em lugares onde as pessoas se afastem, mas naquela cadeira vazia do lado que se chama preconceito humano, ali Ele estará. Você pode entrar em lugares onde os lugares mais dignos já foram tomados, e você lá atrás, no final da fila, numa salinha, num lugar escondido, fazendo o teu trabalho, lá naquele lugar, o Senhor está contigo, porque Ele é fiel. Que coisa linda é esse ângulo, o ângulo de andar lado a lado com o Senhor. Esse andar de lado faz com que um poder sobrenatural seja deflagrado com quem vê Jesus nesse ângulo, lado a lado. O texto diz que quando eles entraram no barco, aquela tempestade inteira se acalmou. Gente que consegue olhar Jesus como um amigo, como um companheiro, é gente que aonde entra carrega paz consigo. Entra em lugares aonde está tudo caindo, entra em lugares aonde é confusão, discórdia, mas sabe que aquela discórdia não vai o contaminar, porque com Ele está Jesus, o Emanuel, o Deus que é com Ele. Quando Pedro olha Jesus por esse ângulo, Jesus agora se move. Tem gente que já tem o Senhor, tem gente que já carrega do Senhor algo poderoso, algo sublime, algo maravilhoso. Mas perceba que em todo esse tempo de tempestade, desde que eles estão vendo o Senhor, o texto não diz que Jesus se moveu. Jesus chega, eles estão vendo de longe, eles estão com medo, Jesus fala com eles de longe, repreende o medo. Pedro então sai do barco, vai na direção de Jesus, mas Jesus continua no mesmo lugar. Perceba que a ousadia não moveu Jesus. Perceba que a tempestade que estava jogando água dentro do barco não moveu Jesus, Ele não se aproximou mais do que aquele momento. O que fez Jesus voltar a se mover? Foi quando Pedro olhou para Jesus de lado. Foi quando Pedro entendeu: eu tenho um amigo, eu tenho um companheiro, então Jesus pode se mover na minha e na sua vida. Quando Ele não é apenas um Deus distante, mas quando Ele é amigo, quando a Bíblia diz socorro, bem presente na hora da angústia. É nessa hora que Ele começa a se mover na tua casa. É nessa hora que Ele começa a te levar de volta para o lugar seguro. É nessa hora que Jesus decide: vamos nos mover, Pedro, e mais, eu vou me mover, mas você vai comigo. E quando eles entram no barco, o texto é especial porque diz que o texto não diz que Jesus falou com a tempestade. O texto não diz que Jesus deu uma outra ordem, não. O texto só diz que Jesus, ao entrar no barco, que quando eles entraram no barco, se fez completa bonança. Tudo que estava acontecendo
Pedro afundando, Jesus recuperando, os dois andando sobre a água, tudo isso foi debaixo da tempestade. Ei, Jesus não precisa acalmar a tempestade para o nosso ângulo de visão e de fé mudar. É no meio dessa tempestade que Ele está dizendo: ei, muda a tua visão sobre mim, eu sou parceiro. Ele não precisa encher a tua conta para você crer que Ele é Deus provedor. Ei, é no meio dessa tempestade financeira que Ele está dizendo: eu sou teu amigo, eu te criei, eu tenho poder, eu sou Deus. Jesus é Deus, gente. E Ele só espera que nós possamos reconhecê-lo, vê-lo como Deus. Debaixo dessa tempestade Ele levanta, debaixo dessa tempestade Ele fortalece, debaixo dessa tempestade Ele se move, Ele caminha. E aí quando eles entram no barco, então a tempestade cessa. Nessa manhã, eu creio que o Senhor deseja cravar no meu e no seu coração um desejo dEle, de que nós como igreja o reconheçamos como Deus, mas sobretudo que nós como igreja reconheçamos o Senhor como um amigo, reconheçamos o Senhor Jesus como um companheiro de jornada, reconheçamos o Senhor como o profeta declarou: ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, eu, o Senhor, o teu Deus, jamais me esquecerei de ti. Que nós hoje possamos olhar para o lado e sentir esse Jesus que está perto. Ele desceu da sua glória e se fez carne e habitou entre nós com esse desejo. O desejo de Jesus não foi ficar longe de nós. Ele não veio para habitar em palácios, mas andou nos valados. Ele não veio apenas para os ricos, mas veio também para aqueles que não tinham nada. Ele não veio com vestes sublimes, porque isso causaria constrangimento nos pobres. Não nasceu em berço esplêndido, mas em uma manjedoura, para poder ser igual a mim e a você. E Ele tinha orgulho de andar conosco. Ele mesmo se intitulava dizendo: Filho do Homem. Nós desejamos ser diferentes uns dos outros, e tudo que Jesus desejou foi ser igual. E nessa manhã Ele está se apresentando a nós de novo como um Deus amigo, como um Deus poderoso que pode todas as coisas, que traz à existência coisas que não são como se já fossem agora. Se você chegou aqui precisando de um milagre, essa é a manhã do milagre. E o seu milagre, a prova do seu milagre é Jesus, e Ele está aqui. Se você precisa de cura, a cura é algo invisível. Olha para Jesus nessa manhã. Jesus é a prova de que o invisível vai acontecer. Se você precisa de algo que só Deus pode fazer, olha para Jesus. E o melhor ângulo é bem de perto. O melhor ângulo é fechando os olhos e com o coração sentindo a presença do Senhor. O melhor ângulo é o ângulo de olhar para Ele como um amigo. Quando Ele estava indo embora, Ele disse: não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. O servo tem uma distância, o servo tem limitações, tem barreiras, o servo não pode estar no mesmo nível do seu Senhor, mas agora eu chamo vocês de amigos. Esse Jesus que é bom hoje vai te tomar pela mão e vai contigo para casa. Esse Jesus que é teu amigo vai te tomar pela mão e vai caminhar com você. Esse mês de janeiro não vai acabar sem algo poderoso da parte de Jesus ser deflagrado sobre a minha e a sua vida. Eu creio, 2022 será um ano extraordinário de poder, de autoridade, de intimidade e de revelação, porque quem vê Jesus pelo ângulo certo tem revelação.